paz e força vitral, e cada um de vocês que está acompanhando nossas redes. Eu quero hoje fazer com vocês o início de uma pequena jornada, 4 pequenas reflexões nessa semana, a semana de Natal, né? E eu quero olhar para onde nós aprendemos sobre o Natal, de onde vêm as informações que nós temos sobre a natalidade, o nascimento de Jesus, dos evangelhos. Então eu quero hoje, terça, quarta e quinta, olhar com vocês um pouco sobre o nascimento de Jesus registrado nos evangelhos. E eu quero começar pelo livro de Marcos, e eu vou explicar por quê. E Marcos, ele, no seu primeiro capítulo, ele já começa o texto dizendo assim: as boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem. Começam aqui, seguindo ao pé da letra, o livro do profeta Isaías. Observem com atenção: enviei meu mensageiro adiante de vocês, ele preparará a estrada para vocês, um trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. João o Batista apareceu no deserto. E aí você pode se perguntar: mas espera aí, cadê o nascimento de Jesus? Marcos, e por que eu comecei por Marcos? Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Embora a gente tenha Mateus, e amanhã eu quero explicar por que Mateus ele aparece na ordem que a igreja preparou dos livros, por que ele aparece primeiro. Mas Marcos ele é o primeiro a ser escrito, e talvez os estudiosos vão nos ajudar a entender isso em torno de 30 anos depois do início da comunidade cristã. Então, depois daquela primeira manifestação do Espírito no Pentecoste, nasce a igreja vai a cada domingo celebrar a ressurreição de Jesus, vai viver o evangelho, esse evangelho vai se espalhar por todo lugar e os anos vão se passar. Em torno de 30 anos depois, então, nós temos alguém escrevendo sobre Jesus, a história de Jesus. Nós já tínhamos algumas cartas de Paulo sendo escritas para as igrejas que ele ajudou a começar, mas nós temos então alguém direcionado, focado em escrever a história de Jesus. Já vi pequenos relatos, os estudiosos vão nos ajudar a entender que havia uma pequena coleção já sobre histórias de Jesus, mas o primeiro a organizar isso no que nós chamamos de evangelho como literatura foi Marcos. E Marcos ele já começa com Jesus adulto. Ele já começa falando sobre João Batista, esse profeta que Deus levantou para preparar o caminho de Jesus. E você pode se perguntar, mas por que ele não fala do nascimento? Na verdade, se a gente for pensar a história da igreja, a igreja vai se preocupar em si, por exemplo, em celebrar o nascimento de Jesus em torno de 4 séculos depois. Eles não tinham essa tradição. A grande celebração da igreja sempre foi a Páscoa. E vai chegar um momento em que quando o império se torna cristão e há uma grande festa, a festa ao sol. Por isso então essa festa ao sol, celebrada aí no início do verão, então essa festa em 25 de dezembro, ela é transformada numa festa cristã. E aí então ela vai ser substituída por essa celebração, essa festa que era uma festa pagã, por a festa que então celebra o nascimento de Jesus. Jesus nasceu provavelmente em março ou talvez setembro. Os estudiosos têm essa questão dos períodos aí, entendendo as narrativas dos evangelhos. Mas Marcos ele vai direto para a mensagem, há uma mensagem de Jesus. Ele começa falando do João Batista que prepara para Jesus, e Jesus adulto aqui já, a mensagem de Jesus. Ele não se preocupe e ele não tem aqui como objetivo nos explicar sobre o nascimento. E ele foi o primeiro a escrever, talvez o primeiro deveria fazer isso, mas ele não se preocupa, ele fala: eu preciso falar sobre a mensagem de Jesus. Que mensagem Jesus deixou? Que reino é esse que ele veio trazer? Quem é esse homem e qual a sua mensagem? Algo muito semelhante eu posso dizer para você, talvez você que participa da nossa comunidade cristã, que ouve minhas palestras, minhas pregações. Você sabe onde eu nasci? Você tem ouvido a minha mensagem e o que eu tenho falado sobre Deus. Mas você sabe de onde eu vim, a história da minha família? Eu sempre falo que sou barriga verde, vim do sul, mas na verdade eu nasci em São Paulo, capital. Marcos ele tem um foco, ele quer apresentar Jesus e a sua mensagem. E o seu evangelho nos lembra disso, há uma mensagem. Esse homem tem uma mensagem, a mensagem sobre o reino
de Deus. Quando nós iniciamos a semana em que nós vamos celebrar o Natal juntos, é perguntar o quanto eu já compreendi desta mensagem. Não adianta eu compreender sobre o nascimento de Jesus se eu não compreendi a sua mensagem. Não adianta eu conhecer detalhes e até mesmo se especializar nos mitos, lendas e tudo que envolve a celebração natal, o que é, o que não é cristão, o que veio, o que não veio da igreja, que origem tem todos os símbolos e tudo mais, se eu não entendi a mensagem do Evangelho. Marcos nos lembra disso. Esse homem veio para nos trazer uma mensagem. Ele é a mensagem. Marcos, ele vai direto ao ponto. E talvez Deus nessa semana precisa ir direto ao ponto comigo, para você e com você, para nos lembrar quem é Jesus, o que é o reino de Deus e por que ele se fez gente para revelar o que ele precisava revelar em nome de Deus. Que Deus nos abençoe nessa semana, Deus abençoe quem vai viajar, quem está viajando, quem está fora, quem está chegando. E eu quero que você me acompanhe também nas próximas reflexões. Amanhã nós queremos refletir sobre como Mateus nos apresenta o nascimento de Jesus. Aquele abraço!